Boa noite a todos. Queremos acolher a todos vocês para mais um Momento Abrat, né? Um assunto hoje, normas de atuação de árbitros. E hoje temos o árbitro, que é nosso associado, o Martinho Nobre dos Santos, que faz parte também do Comitê Técnico da Abrat. O professor Martinho dispensa comentários, um dos maiores ícones do atletismo brasileiro, e fez parte da construção da maior parte das normas dentro da CBAT ao longo dos anos que ele se dedica ao atletismo, né? Esse material vai ficar gravado, né? Para acesso a todos. E hoje iniciamos um rodízio com algumas normas. E o professor Martinho falará sobre alguns artigos da norma de atuação de árbitros e, para não tomar muito tempo, daremos a palavra ao professor Martinho. Por favor, professor. Tá bom. Obrigado, Florenilson. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Eu achava que eu ia me aposentar do atletismo, mas não me deixam mesmo. Então, vamos que vamos. Se puder colaborar, sempre é uma ajuda. Nós vamos falar aqui, basicamente, da norma 11. Até hoje, quando a Claudinha me convidou, essa norma precisa ser urgente, atualizada, porque ela não está, como é que se diz? Ainda está com algumas coisas meio antigas, né? Eu fiz uma apresentação, mas não é uma apresentação gigantesca aí, não. Então, é a atuação dos árbitros à luz das normas da CBAT. Aí, só para lembrar, nós temos duas normas que tratam especificamente de árbitros, fora a norma de registro, etc., que é a classificação e avaliação de árbitros, que são as categorias. Essa norma está numa fase de revisão em função do novo sistema da World Athletics. E a 11, que é a atuação e convocação de árbitros, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Agora, é importante, eu coloquei esse primeiro artigo, porque um árbitro vai pensar assim no que eu vou falar. Sim, mas eu sou árbitro, eu fiz o curso, eu trabalho onde eu quiser, do jeito que eu quiser, e não dou satisfação para ninguém. Está errado, meu amigo. Primeiro, porque só são considerados árbitros de atletismo oficialmente os registrados na CBAT, através das federações, etc. Por quê? Porque a CBAT é a entidade que dirige o desporto atletismo no Brasil e é afiliada ao World Athletics e, por via de regra, é representante dela. Então, ela é que diz quem oficialmente é reconhecido como árbitro ou não. E, nessa linha, ela é também quem homologa ou não resultados de competições. Isso eu coloquei aqui, o artigo 1º e 2 dessa norma, para a gente falar rapidamente, né? Artigo 4º, esse é muito importante. As competições estaduais são dirigidas por árbitros pertencentes ao Departamento de Árbitros de cada entidade estadual de administração e devem estar registrados na CBAT. Então, em princípio, por força das normas, o árbitro é vinculado a uma federação estadual. Então, a área de atuação dele é especificamente a federação, o estado que ele está registrado. A gente vai ver aqui que ele, para atuar em outro lugar, pode, desde que ele cumpra as determinações da norma. Bom, aí aqui o artigo 5º diz que competições entre duas ou mais filiadas podem ser interseleções interclubes, então também os árbitros têm que ser registrados. E o 6º eu coloquei aqui porque é importante. A forma de convocação dos árbitros que irão atuar nas competições deve constar do regulamento das competições. Então, isso pode ser um estadual, pode ser um escolar, pode ser qualquer coisa, tem que estar lá como vai ser escalado. E a norma, claro, ela diz que é o diretor de competições da competição e todos aqueles coordenadores, eles devem ser obrigatoriamente da comissão estadual de arbitragem. Isso foi colocado assim, porque na época da norma previa que cada estado tivesse uma comissão, né? Da sede do evento. É evidente, se a competição na Bahia, os árbitros vão ser baianos, não tem como ser levado de outro lugar, né? E sempre essas funções de direção ficam para as categorias mais altas previstas na norma. Aqui ainda está o nosso árbitro C, nível 1, nível 2 ou nível 3, isso já está numa fase de atualização também pelo novo sistema.
Aí, artigo 7º, eu não coloquei ele na íntegra, só o caput dele, quer dizer, os campeonatos brasileiros e outras competições nacionais da CBAT têm arbitragem realizada de acordo com o seguinte. Aí lá existe o critério, o principal deles é que a equipe que arbitra um evento brasileiro da CBAT é basicamente a equipe do estado sede desse evento. Então, a CBAT vai complementar posições que, por exemplo, talvez a federação que vai sediar o evento diga, olha, eu não tenho gente com experiência aqui, ali, vai levar essas pessoas. Pode ser que também, como ocorreu agora em Cuiabá, a federação sede não tem a quantidade total que se usa de árbitros no Troféu Brasil, então há uma necessidade de se levar mais árbitros de fora, e também para que a CBAT convoque árbitros de outros estados para até ter um rodízio e as pessoas trocarem experiência. Aqui é um ponto que a própria confederação tem patinado, porque ela toca num ponto crucial, que é a questão financeira. Quer dizer, você vai fazer o rodízio, mas daí as pessoas chegam, a CBAT diz, não tem dinheiro para pagar a passagem, não tem como trazer todo esse pessoal. Aí criou-se aquilo que já virou um padrão, mas não está na norma, que é as federações informarem, se publica em nota oficial, a federação interessada que deseja que um árbitro atue, encaminha a lista dos árbitros que estão interessados e eles são responsáveis pelas passagens para chegar no local. Hospedagem, transporte interno e alimentação e a taxa a confederação paga. Novamente, nessas competições, sempre a prioridade vai ser para os árbitros das categorias maiores. Então, dificilmente um árbitro A que recém entrou vai ser chamado para trabalhar num evento nacional. É importante ter isso em mente. Bom, a arbitragem das competições internacionais, claro, é definida pela CBAT, seguindo a indicação exclusiva dela, seguindo o que determina o regulamento ou a norma da entidade internacional que está realizando o evento. Nós teremos agora São Paulo Sul-Americano Adulto, então a Atletismo Sul-Americano já indicou um delegado técnico, 3 oficiais internacionais e 5 árbitros internacionais de marcha atlética. Essa indicação já veio, além do árbitro internacional de partida, que é do Brasil mesmo, já estão indicados, né? E se tiver que convidar outros árbitros estrangeiros por alguma deficiência nossa no quadro, a CBAT que é responsável por chamar esses árbitros. Aqui é que começa o nosso problema. Os árbitros registrados da CBAT não podem atuar em competições promovidas por terceiros sem expressa autorização da federação pela qual ele é registrado. Aí eu volto aqui, mas eu quero trabalhar lá, a federação não pode me impedir? Pode. Porque ela que está dizendo que você é um árbitro oficial de atletismo porque você se registrou nela. Você faz parte do quadro dela. A partir daí, você está vinculado e tem obrigação de cumprir as normas dela. Isso não é um grande problema, porque basta você solicitar autorização para a tua federação, de, olha, eu recebi um convite para trabalhar no evento X em tal estado, diferente. Eu queria que me fosse autorizado. Autorizou, não tem problema nenhum, quer dizer, atuar no outro estado. Pode ocorrer, como tem ocorrido, que uma federação não tenha quantidade de árbitros, às vezes até para escalar para um campeonato estadual. Então, ela pede ajuda a uma outra federação, se ela pode enviar um grupo grande de árbitros para atuar, embora seja uma competição estadual. Aqui, a norma ela diz aqui que, na verdade, se for interestadual, ou seja, uma competição a nível nacional, que tem aí, nesse caso, qualquer competição interestadual, se não for da CBAT, tem que ter autorização da CBAT, porque nenhuma federação tem atuação para realizar eventos nacionais, a não ser os autorizados. Aí, essa autorização para o árbitro de um estado atuar em outro, cabe à CBAT fixar as condições para isso. Na verdade, aquilo, volto a dizer, nós temos que revisar essa norma e, principalmente, fazer ela funcionar. Aí, essa aqui nós já vimos, que é aquela questão. O principal ponto é isso. O que é uma competição de terceiro? Eu não posso chegar, a federação me convoca para atuar no estadual sub-20, mas aí eu digo, não, eu vou trabalhar lá para a Secretaria de Esporte, porque ela tem uma competição nessa data, e ele me paga mais e tal e tal. Para poder trabalhar nessa competição
escolar, que, digamos, ele foi chamado lá por uma secretaria de esporte, ele só pode ir se a federação autorizar. Ele tem que pedir autorização porque ele pertence à federação, ao quadro da federação. Evidentemente que a prioridade de uma federação são os eventos oficiais, que são os campeonatos oficiais. Em grande parte dos estados não existe esse problema porque, por exemplo, as secretarias de esporte, as prefeituras solicitam à própria federação que faça a condução técnica e a arbitragem desses eventos, mas existem estados que não. Existem estados, às vezes, que há um problema político entre o presidente da federação e as pessoas da secretaria, quer dizer, então, nem a secretaria apoia a federação, nem a federação quer conversar com a secretaria, e a outra questão é que, às vezes, as pessoas criam quadros separados de árbitros. Por exemplo, uma secretaria de esporte resolve criar um quadro de árbitro. Perfeito, ela pode ter o quadro que quiser, só que eu, federação, posso dizer o seguinte: quem fizer parte daquele quadro sai, eu deixo de reconhecer como árbitro oficial, e aí acontece aquela questão: nenhum resultado que aquela equipe de arbitragem atuar vai ter qualquer valor para ranking, para resultado, para nada. Então, aí é claro que isso é uma forma de fazer com que os próprios atletas e participantes da competição exijam que ela seja oficializada. Hoje, isso está muito mais importante ainda por esse sistema de rankings mundiais da World Athletics, quer dizer, você tem que incluir a competição lá, tem prazo. Hoje, a CBAT é que inclui até a competição de campeonato estadual. As federações têm que informar, passar uma série de informações que só a CBAT pode acessar o sistema da World Athletics e incluir. E esse sistema, ele prevê que o prazo máximo que você pode incluir uma competição é 60 dias antes. Então, vocês sabem que com a organização brasileira, como isso vai funcionar bem. Se você mudar a data e não comunicar nesse prazo mínimo, ela não conta pontos, né? Então, esse talvez seja o maior problema que a gente tenha. Então, nós temos secretarias de esporte que têm departamento de árbitros, nós temos, às vezes, entidades escolares que contratam empresas que fazem arbitragem de atletismo. Então, isso é uma coisa que tem que equacionar, mas o importante é entender o seguinte: se você se registrou de árbitro na CBAT através de uma federação, você está vinculado a ela. Qualquer atuação oficial tua no atletismo depende da autorização dela. Ou ela vai te convocar nos estaduais, ou você vai pedir autorização para atuar numa competição de terceiros, ou então, se você for atuar em outro estado, em outra federação, precisa ter essa autorização da federação de origem. Às vezes, a própria federação onde vai ser a competição pode pedir isso. Então, é importante entender que isso é um sistema. O sistema é World Athletics, CBAT, Federação Estadual, árbitros, como assim funciona para os clubes. Esse é o sistema do atletismo oficial. Qualquer coisa fora disso, a gente não atende. Eu sei que é pouco tempo, isso dá uma discussão muito grande. Essa norma que eu coloquei aqui para vocês, só são alguns artigos, como eu disse, ela tem que ser atualizada. Nós estávamos esperando só a receber da World Athletics um detalhamento melhor do novo sistema de oficiais internacionais, já se tem isso, já houve a avaliação do nível 2, que agora é nível prata, não é isso, Florenilson? Me ajuda aí, eu nem lembro. Nós não temos mais 1, 2 e 3, é bronze, prata e ouro. Então, ouro são aqueles que eram o antigo nível 3, o prata é o 2. E aí, essa é a grande equação que falta, é que os árbitros que eram os nacionais, o C, são o bronze. Então, nós vamos ter que... Esse C vai ter que deixar de existir, todo mundo passa a ser nível bronze. E aí eles devem fazer, a World Athletics vai iniciar uma prova para nível bronze também, que aí todo mundo vai ter que fazer para validar, quem já é, e para os próximos. Isso aí a gente ainda está aguardando. É isso. Já estourei o tempo, né? Ainda não. O Newton levantou a mão. Ainda dá tempo de fazer uma perguntinha. Diga lá, Newton, first. Não, na verdade era isso mesmo. Você citou da prova. Pelo que nós recebemos, todos vão ter que fazer a tal prova por indicação da confederação, mesmo esquema de plataforma, prova, enfim, tem que fazer uma prova para pertencer ao quadro. Só para todo mundo já saber, todos que forem C ou nível 1 vão ser indicados para fazer essa prova, entendeu? Porque nós já temos um grupo grande, paciência, a World Athletics vai ter que entender. Todos serão indicados para que ninguém
fique sem a possibilidade de ingressar nesse sistema da World Athletics. Já adiantamos que o grupo que foi aprovado agora para nível 2 tem mandato por 8 anos. Foi o que foi passado para a gente. Então, não deve haver tão cedo uma nova avaliação de nível 2. E o nível 3, eu não sei. Em princípio, estão mantendo o mesmo quadro, mas deve haver uma avaliação para nível 3, não é isso? Não houve nada para nível 3, Martinho. Foi Não é só nada. mantido Eles estão mesmo mantendo, padrão. mas num Que é documento injusto. num documento que eles mandaram, eles dizem que estavam estudando essa avaliação. Esse sistema internacional ele é meio complicador por questão de que o oficial internacional é o árbitro geral nessas competições, né? E aí, claro que gera muitos problemas, por exemplo, o sul-americano no Brasil, nós vamos ter 3 estrangeiros que são árbitros gerais. Por sorte, os que estão vindo aqui já sabem como é a função, etc. Mas a primeira competição que nós tivemos isso foi os Jogos do Rio, e vocês lembram que apareceram os ITOs lá? Porque às vezes o cara tira 10 em todas as provas aquilo, mas ele não trabalha em nenhuma competição no fim de semana há 10 anos, entendeu? Ele só lê regra e fica em casa. Tem que ser quem está no campo para poder fazer isso. E naquela época a gente teve várias reuniões com a então IAAF, e ao final decidiu-se que metade dos árbitros gerais das funções seriam de árbitros internacionais e a outra metade ficaria com brasileiros, porque era um teste até para eles do sistema. Deu certo, nós vimos ali, e eles mesmos constataram que vários ITOs não tinham condição de ser, entendeu? Porque não estavam habituados a fazer essa função, não é que eles sejam incapazes, é questão que se você não pratica, se você não está na pista todo fim de semana, você pode ser nível 35, que você não vai conseguir fazer nada, porque vai esquecer, vai perder procedimento, vai uma série de coisinhas, entendeu? É isso. Alguma pergunta a mais? Oi, Martinho. A Opa, questão Márcio. aí... Então, aí vai ficar um conflito também, porque quem é nível 2 e não fez a prova vai ficar onde, né? Ele vai ficar né? Ele vai baixar para o bronze, ou vai ter que fazer o bronze. É esse tipo de coisa, até o Salcedo aquele dia falou, a World Athletics tem mudado as coisas, mas não tem havido muita discussão até com a área técnica dela, entendeu? Tem os grupos trabalham, o pessoal novo, eles decidem mudar. Então, a impressão que dá é que esse sistema foi criado, o sistema é esse. Agora que eles estão vendo como é que faz. Então, por exemplo, a situação dos ex-nível 2, quer dizer, você só segue nível 2 se for aprovado. Se não for aprovado, você deixou de ser. Aí você aqui para nós volta para quê? Vai ter que fazer o nível 1, vai fazer o bronze. Para você manter no bronze também. Mas, por enquanto, a gente trata como se fosse bronze, nível 1, entendeu? Uhum. Isso é por falta de informação da World Athletics. Ela ainda não esquematizou. Para você ter ideia, os aprovados agora para o Prata, os brasileiros, a comunicação foi feita só um e-mail da Sul-Americana para a CBAT informando que os aprovados eram fulano, 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 fulano. Não veio nenhuma instrução mais. E em conversa com o Hélio, que é o presidente da Sul-Americana, ele me falou que ele não passou porque ele não recebeu. Ele disse que levantou uma série de questionamentos e mandou os questionamentos e estão sem resposta até agora, pelo grupo lá que trata disso. Tá? Alguém aqui, você porque... é presidente de federação, você tem problema de árbitro trabalhar sem autorização em outro lugar, não? Não, aqui no Paraná Alguém não. aqui já teve esse tipo de problema que esteja na sala? Não, nós já tivemos esse tipo de problema anteriormente, né? Mas não... Ultimamente O está outro dia, tranquilo. até o Joel, que é o presidente da Federação Paulista, me telefonou perguntando se eu tinha alguma vez vivenciado o problema, por quê? Porque ele tem justamente a competição da federação, daí tem uma competição da secretaria, que ela tem uma equipe de arbitragem, chama o mesmo árbitro, ou o paralímpico, ou aí, ó, uma coleção de entidades, e a federação não consegue árbitro para fazer a competição dela, porque o árbitro que vai trabalhar no outro. Eles só tem um jeito. Começa a divertir por escrito, que não pediu autorização, e vai desligando. Eles ficam lá com a secretaria, não trabalham mais na federação. E aí eu disse para Parece ele, que não... eles querem ir para onde paga mais. Onde paga mais, só que eles esquecem que na hora que assinou o registro, eles se subordinaram às normas oficiais. Essa é a maior dificuldade, né? Uhum, isso mesmo. A Laís está aqui no chat falando um negócio. Fica desigual o esforço para chegar nas categorias.
Isso aí, Laís, é um problema. Toda vez que eu pude discutir isso com o Jorge Salcedo, cara, eu tinha mais proximidade, a World Athletics, ela não pensa, ela trabalha em cima da realidade europeia, tá? Ela trabalha dentro da realidade das federações da Europa. Ela esquece que o que ela faz atinge o mundo inteiro. Isso tem sido uma coisa direta desde que esse sistema começou. Og Robson levantou a mão. Dá tempo ainda, Geraldo? Você que é o Fefe? Tem que cortar lá e a gente faz um cortezinho. Não, mas está ótimo, está ótimo. Estouramos 5 Diga, minutos. Og Robson. Og. Entrou. Libera Liga o o microfone. Você está mudo. Aí, Og, libera aí. Estou apanhando, já abri. Bom revê-lo. Também já está na cama? Estou pronto para Estou na dormir? cama, estou assistindo jogo de futebol. Veja bem, a gente não existe o risco de criar o vínculo empregatício do árbitro com a federação, no caso da proibição da federação proibir que o árbitro vá para trabalhar na competição da Secretaria de Educação, da Polícia Federal, e que eles não querem ter nenhuma vinculação de ranking, de registro de resultados. Que, na verdade, eu até nessa parte teria que consultar algum advogado trabalhista. Mas a norma é para te reconhecer como um árbitro oficial de atletismo. Você pode trabalhar lá e só pede autorização. É a burocracia do sistema, para a federação saber onde está. A questão que, quando a lei mudou e considerou o árbitro um prestador de serviços, daí é a tal história. Você trabalha todo final de semana para o mesmo empregador, recebe aquilo, mas, em princípio, não deve gerar, porque, como a lei diz que ele trabalha só, por exemplo, árbitro de futebol, só uma partida, você tem um problema, por exemplo, um Troféu Brasil como foi esse. Foram 4 dias de trabalho. Alguns chegaram um dia antes, aí, às vezes, recebe uma diária a mais. Você pagou 5 dias, isso dá um vínculo, teoricamente, entendeu? Mas é sempre tratado como prestação de serviço. E como a convocação é específica para um evento, então é por evento, não é que seja para a CBAT ou para a Federação Baiana, por exemplo, entendeu? Não, mas eu falo no caso de impedir do árbitro trabalhar lá, em outra competição. Não, você não está impedindo ele de trabalhar lá. Ele vai, mas a opção é dele, só que ele sai do teu sistema. Porque, meu amigo, quando você entrou aqui, a norma é essa. Se você não... eu quero trabalhar lá porque me dá mais dinheiro. Perfeitamente, boa sorte. Só que, qual é a força que eu tenho? Eu vou dizer, então aqui você não precisa mais ficar, você só trabalha com eles. Eu preciso que o árbitro aqui, quando a federação precisar, ele esteja presente. O grande problema todo é o que o Márcio falou, é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. As federações pagam pouco, a própria CBAT já há muito tempo não. Antigamente eu conseguia, de ano para ano, subir 100 cada taxa. Às vezes eu fiz isso até sem a presidência saber. Ele nem notava, entendeu? Mas aí, desde que foi para São Paulo, começou o negócio de manter a mesma coisa, né? E está defasando. Você chega a uma secretaria de esporte que tem uma taxa muito melhor, não segue aquele esquema de categorias que está lá na CBAT, mas ela paga um valor maior, né? E isso a CBDE em si, a CBDE não quer nem que se utilize o ranking da CBAT. Não, porque ela, teoricamente, com o dinheirão que ela ganha, ela tem que justificar bastante gasto, naqueles mineiros lá. Então, eles não querem porque não querem. Só que é tal história. Aí a gente não reconhece nenhuma marca daquelas. Então, hoje eles ficam fora dos rankings mundiais, ficam fora de tudo, entendeu? Mas, como é desporto escolar, é uma situação diferente. Eu acho até que seria meio coerente isso, entendeu? Porque às vezes foge a essência da regra, né, Matheus? Quer levar o atleta à final no menor esforço possível. E se você botar aleatoriamente a montagem das séries, você vai fazer com que o atleta faça esforço novo até, né? Um esforço desnecessário para ganhar uma série, para se classificar para o tiro seguinte. E, de repente, você vai ter uma série final com finalistas que naturalmente não seriam finalistas. Ou ele faz, então, todo mundo faz tudo final por tempo, que era o melhor para ele. Faz 15 Era o séries. melhor. Mas agora está pior. Agora ele criou final ouro, final prata, final bronze. Estão voltando tá com complicado. essas coisas maravilhosas.
Voltaram com essas coisas maravilhosas? Tá ótimo aí. Tá Hoje ótimo. vocês vejam, essa alteração da regra agora em maio da World Athletics, por exemplo, com a retirada daquela famosa tabela lá de seriação da regra, o Salcedo disse aquele dia que o objetivo deles é classificar para a rodada seguinte só por colocação. Não existe mais os famosos 2 por tempo. Aí já está. Aí eu vou falar para ele, então você, em vez de fazer uma semifinal com 24 em 3 séries, você vai ter que inventar 4 séries para poder levar 2 de cada para ter 8. Se isso vingasse. Eu falei para ele que não vai dar certo. Porque se eu fizer 3 séries, se eu classificar 3, eu não vou construir a 9ª raia. Se eu classificar 2, vão ficar faltando 2. Entendeu? Mas ele disse que o objetivo... Essa é uma das regras que ele disse que, apesar de ter ido para o Conselho, dizendo que teria sido avalizada no Comitê Técnico, ela não partiu do Comitê Técnico. Ele disse isso textualmente naquela apresentação da Brata. Entendeu? Está acontecendo muito isso lá. Agora é equiparar o nível C ao nível 1, N1. Eles são equiparados pela WA? Não, porque ele considera que, para eles, bronze é o árbitro nacional. Só que é o seguinte, todo mundo vai ter que fazer avaliação para o bronze, para levar o bronze. Por enquanto, a gente vai deixar como está, entendeu? Aí, oi. Eles apresentaram que tem uma 4ª categoria. Antes do bronze, tem mais uma categoria. Não, essa categoria é o cara que faz o curso básico, que é o árbitro regional, estadual. É isso que eu estou dizendo. Mas os árbitros nacionais já entram lá. Eu não posso pegar um árbitro que tem 20 anos, já trabalhou em Jogos Olímpicos e vou botar de regional agora, né? Desculpa aí, mas... Entendeu? Só que é o que vai acontecer. Vai dar uma sobrecarga de curso de bronze que talvez eles tenham que, por exemplo, criar lá... E dizem que vai ser na língua do país, né? O bronze vai ser, por exemplo, em português para os brasileiros. Tem pelo menos essa coisa. Tem nada de espanhol e inglês, porque se você vai atuar no teu país, para que você precisa falar uma língua estrangeira, entendeu? Só que vai ser curso para burro, porque nós temos muita gente para fazer. Agora tem que aguardar, diz que até esse ano já sairia alguma coisa a respeito, até agora ainda não vi nada. Mas isso, historicamente, já mudou 1.500 vezes, né, Martim? Mas muda, mas não muda a essência. São os mesmos velhinhos, a mesma turma da Europa que viaja para tudo quanto é lugar, né? Você não consegue... Você não consegue trocar isso, entendeu? Por exemplo, hoje já... O que aconteceu no Japão? O diretor de competições não era japonês, o diretor da competição, que teve a função que eu tive no Rio, era um inglês. A World Athletics forçou a colocar o inglês lá para dirigir. Eu não sei o que aconteceu com o velhinho japonês que ficou comigo lá no Rio a competição inteira, porque ele ia ser o diretor de Tóquio. Ele acompanhou tudo lá comigo, nós conversávamos sobre tudo, ele ficava lá na cabine, lá em cima, inclusive comigo, em alguns dias de competição, e aí, de repente, apareceu um inglês que dirigiu os Jogos Paralímpicos de Londres, ele não dirigiu a Olimpíada. Esse inglês, no Rio, ele foi o secretário do júri de apelação. Bom, nós saímos fora da norma, mas é isso. Mais alguma coisa, gente? Já extrapolamos o tempo aí muito. É isso. Eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma coisa. Porque essa parte da arbitragem na CBAT eu não estou acompanhando. O que me foi pedido foi para criar um projeto de reciclagem da arbitragem brasileira, para todo mundo. Aí não tem isso de categoria. Eu apresentei 3 ideias desde que 2021. Aí eu conversei com o presidente, ele sempre me diz assim, olha, eu estou estudando a última versão, mas ainda não me decidi. E agora, o que a gente acha que é melhor é o seguinte, é fazer um EAD de verdade. A gente transformar as regras, as instruções de regras em vídeos, fazer 4 ou 5 vídeos diferentes, 4 ou 5 unidades, que a pessoa acessa uma plataforma, assista o vídeo no dia que ele pode, etc., e ele faz a própria prova na plataforma, entendeu? Já sai o resultado. É como o COB faz os cursos dele da EAD. A ideia é essa, a CBAT já sinalizou que é ok, agora está na fase de ver com quem vai gravar os vídeos, qual o custo do vídeo, a plataforma vai ser qual, e eles estão estudando. Eu acho que isso é muito mais prático. E eu acho até que a própria prova, aquela de mudança de categoria, que vocês vários já fizeram, também podia ir para a plataforma.
os árbitros que atingissem a condição de fazer a avaliação, de trocar de categoria, automaticamente a federação receberia um ok, eles teriam acesso à plataforma para fazer, teria um vídeo para refrescar a memória de todas as regras. Por quê? Porque o árbitro antigo ele trabalha muito numa função, num tipo de prova. E, às vezes, você não está lá lembrando de tudo da outra prova. Então, teria tipo uma reciclagemzinha rápida por vídeo e ele faria a prova na plataforma. Acho que isso é muito mais prático do que aquilo ainda lá que veio o Nilton. Foi você, né, Nilton, que trouxe umas provas escritas lá para entregar? Que eu vi? Eu que levei. Você que levou, eu vi lá. Eu acho que Eu essas também coisas levei. tem que evoluir um pouco, entendeu? Uma Isso, prova... gente. Deixa eu ver, tem alguém aqui que falou no chat. Alguém saindo. A Edneia, que ela teve outra reunião. Mas é isso, gente. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Assim que a Claudinha, eu resisti até estar nas coisas da Brat um tempo, porque eu achava que tinha que entrar gente de novo e tocar o barco. Mas a Cláudia pediu. Aí, depois que eu já esgotei, assisti tudo quanto é Netflix, o que mais que eu tenho aqui, HBO, e esses canal a cabo que repete o filme 45 dias seguidos no meu horário, eu tenho que arrumar o que fazer, porque senão eu vou ficar maluquinho aqui, entendeu? Então, eu comecei com a ajudar e fazer, então estou à disposição de vocês. E o bom é que a CBAT agora voltou a pedir para eu ajudar nessa parte da arbitragem, tanto que a primeira coisa que a gente fez foi a atualização de regra. Nós fizemos um comitê técnico da BRAT e eu só conversei com a CBAT e ela já publicou, quer dizer, não teve discussão, ela já está aceitando mais que as coisas sejam feitas dessa forma. Vai escrever suas memórias, Martinho. Você vai ficar mal nelas, hein? Cuidado Ô, aí, Nilton, ô, Nilton, para, Nilton. Isso, Nilton, esquece. Ô, Nilton, Não, mas se for para escrever, tem que pôr tudo. Aí eu agora estava até em Cuiabá, rapaz, aí o pessoal começou a relembrar de umas coisas, daí vem, né? Mas é melhor, às vezes, muitas coisas ficarem por lá mesmo, né? Mas, enfim, eu até vou te dizer, Nilton, que eu escrevi... o arquivo está aberto aqui no meu notebook, só falta começar a escrever. Eu já botei lá, separei uma pasta, fiz tudo isso. Talvez seja vai ter um capítulo só Newton Fischer. Né? Esse é o tempo que... Imagina que ele era corredor de rua, ia todo dia na federação, até que eu contratei ele de secretário da federação, porque eu não saí de lá mesmo. Eu quero aproveitar, deixa, antes da gente encerrar, nós estamos falando de história, nós acabamos de criar um blog para que as pessoas contem suas histórias. Então, o canal está aberto, é só você fazer um e-mail, uma foto, preparando um grupo. Alguém abriu um som aí que está entrando em cima de você, Reina. Do Og. Og, tira o futebol da nossa reunião. Obrigado. Eu aproveito, então, para deixar esse blog anunciado aqui e vou informar para vocês que vou fazer o seguinte. O Martinho fez os 15 minutos, passou todas as informações da regra, e nós tivemos esses 15 minutos de alguma e essa brincadeira. Fizemos um momento Abrat em 2 etapas. Hoje fizemos 2 momentos Abrat. Eu vou salvar comentários referente ao que o Martinho passou na primeira parte. Ok? Maravilha. Serão 2 vídeos, então. É isso aí. Florinilson, se quiser fazer o fechamento. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Já passaram muito tempo. Então, toda quarta-feira, lembrando que toda quarta-feira nós temos o Momento Abrat. Então, esse mesmo horário, sempre vai ter esse momento na quarta-feira. E todos estão convidados para a próxima quarta-feira, nessa mesma hora, para o próximo Momento Abrat, que será anunciado via WhatsApp. Ok? Ok. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Márcio, Prusiak, Martinho. Boa noite, Og. Vai ver o futebol, Og. Vou ver o futebol deitado, já estou deitado.